Olá, sejam bem-vindos ao canal Balneário, sejam bem-vindos ao Futebol de Aveiro, mais um episódio, desta feita com o homem da casa, Zé Carlos, o treinador do Oliveira de Bairro Sport Clube, está aqui nos nossos estúdios de Nogueira do Cravo. Muito obrigado, Zé Carlos, pela tua presença. Obrigado. E como de costume, peço aos treinadores, faça a favor de se apresentar e a sua carreira até o momento, e depois também a apresentação da equipa técnica. Boa tarde, mais uma vez, obrigado por mais um convite. O meu nome é José Carlos, tenho 42 anos. Joguei futebol durante 20 anos, acabei a carreira no Cocujens aos 37, 38. Nessa altura comecei a aventura de treinar, quando não era uma coisa que estivesse nos meus horizontes. Sempre imaginei acabar a carreira de futebolista e nunca mais ficar ligado ao futebol. Foram muitos anos, muita gente a ser prejudicada na família pelos fins de semana e por essas coisas todas. Entretanto surgiu o convite do Cocujens a meio da época que eu ainda estava a jogar, e eu acabei por aceitar. Foi no ano de Covid, acabei por fazer só um jogo nesse ano. No ano a seguir, na época a seguir, iniciamos novamente o projeto no Cocujens, mas o campeonato parou à quinta ou à sexta jornada novamente por causa do Covid. E depois iniciei outra vez no Cocujens. Nesse ano descemos, quando foi o acerto das divisões, quando desceram 9 equipas no SABSEG. Iniciei depois o ano a seguir outra vez na primeira distrital com o Cocujens, com o objetivo de subir, mas ali em novembro, se não estou em erro, finais de novembro, início de dezembro desse ano, surgiu-me o convite ao Oliveira de Bairro, que na altura estava numa situação também um bocado complicada, e que me deu a oportunidade de voltar ao SABSEG, um clube do meu coração, onde passei momentos muito felizes enquanto jogador. Acabei por aceitar esse convite. Nesse ano fizemos um bom campeonato, ainda tivemos a lutar até à última pelos 4 primeiros, que na altura o campeonato estava assim dividido, e depois fiquei mais um ano, o ano passado, quando ficamos em sexto. Este ano comecei a época no Passos Brandão e depois, mais uma vez em novembro, mais ou menos em novembro, voltei ao Oliveira de Bairro, com o coração, mais com o coração, porque é um clube que eu realmente gosto. Está numa situação complicada e abracei mais uma vez esse projeto. Relativamente à equipa técnica, é a mesma que me acompanha desde o início. O Ruben Pombinho, que é o meu adjunto desde os primeiros tempos. O Reginaldo, preparador físico, também vem comigo desde o início. A única pessoa que nós fomos juntando foi o Vilas Boas, que é meu analista neste momento, que foi meu jogador no Cocujens, que é uma mais-valia porque foi meu jogador, sabe o que é que eu pretendo, sabe o que é que eu quero. Este ano não estamos com o treinador de guarda-redes. Ainda consegui resgatar ali o Firmino, que tinha sido o meu treinador de guarda-redes na Oliveira de Bairro, que entretanto foi para a equipa técnica do Oliveira, para o Beira-Mar. Como o Beira-Mar treinava de manhã, ele ainda conseguiu ali a dar-nos uma ajuda, mas depois ele também tem a escola de guarda-redes e este ano foi mais complicado. Então neste momento até nem temos treinador de guarda-redes e temos estado a tentar que os guarda-redes tenham algum trabalho sem ter essa figura na equipa técnica, e basicamente é isso. Zé Carlos, podemos já fazer um rescaldo? Sei que pegas na equipa já com o campeonato em andamento e numa situação um bocado complicada, mas já podemos fazer um bocadinho do rescaldo do que foi jogado até o momento. Sim, a época que nós começamos no Passos Brandão. O Passos Brandão tinha ficado em terceiro lugar no ano anterior, que tinha feito um campeonato extraordinário, expectativas elevadíssimas. E as coisas começaram, não é que tenham corrido mal, e se nós formos olhar aos números, desde que nós saímos de Passos Brandão, o Passos Brandão fez 24 pontos, que é a mesma altura em que nós começamos na Oliveira de Bairro e fizemos 21. Portanto, as coisas não estavam assim tão más. A questão é que criou-se uma expectativa demasiado alta no Passos Brandão. E nós fomos também nessa onda, porque também acreditávamos que podíamos fazer um campeonato dentro daquilo que tinha sido feito no ano anterior. Só que o campeonato está completamente diferente, as equipas estão muito mais fortes,
Começaram desde o início a tentar fazer os pontos para fugir à descida, e as coisas não correram como nós estávamos à espera. Em novembro surge novamente o Oliveira do Bairro, em último lugar, com 8 pontos na altura. E pronto, foi como eu disse há um bocado, o coração aí também mexeu. Há clubes que é difícil dizer que não. O Oliveira do Bairro é claramente um desses. Abraçamos o projeto, neste momento estamos fora da zona de descida, com 29 pontos, mas vai ser uma luta tremenda até ao fim, porque temos jogos complicadíssimos, temos Florgrade, Espinho, Canedo, que é um adversário direto, e o Relâmpago fora também. Vai ser uma luta até ao fim, porque o Estoril também agora está a começar a recuperar, também se juntou à luta. Temos 4 finais para tentar salvar o clube da descida, mas acho que com muito trabalho e com dedicação acho que as coisas vão correr bem. Estavas a falar desta competitividade que este campeonato tem, obrigou-te a chegar primeiro, porque chegas a um plantel que já estava preparado por outro técnico, chegares ali e ter que implementar as tuas ideias ou o teu modelo de jogo, foi assim tão difícil perante esta competitividade também? Foi difícil nos dois sítios. Foi difícil em Paços de Brandão, porque nós temos ideias. O treinador que estava, o Tiago, tem as ideias dele. A equipa manteve-se mais ou menos não, 90% do plantel manteve-se em Paços de Brandão, e há ali um tempo para os jogadores se adaptarem a novas ideias, e acho que isso também nos prejudicou ali um bocadinho, porque somos nenhum melhor que o outro, mas com ideias completamente distintas e maneiras de trabalhar completamente diferentes. Em Oliveira do Bairro apanhei um plantel que não foi formado por mim, que tinha muitos jogadores que nós tínhamos deixado na altura. O que acontece ali é que eu acho que, apesar de haver ali muita qualidade, saíram jogadores importantíssimos, Arense, Berna, Garrusso. Saíram ali jogadores que faziam parte de um 11 base que ficou em sexto no ano anterior. Acho que muito provavelmente não foram devidamente acauteladas essas saídas, tanto é que muitas das contratações que foram feitas pelo Oliveira do Bairro já lá não estão. Portanto, quer dizer que isto não vingaram, não correram bem. Apanhamos uma equipa completamente de rastro, em último lugar, não é? Não é fácil. Tivemos que adaptar em algumas situações a nossa forma de jogar também, porque o campeonato nos obrigou, porque a necessidade de pontos também nos obrigou. Não conseguimos. Tivemos que ser mais pragmáticos, mais realistas relativamente àquilo que são as nossas ideias e aquilo que encontramos, porque nós não podemos ter só as nossas ideias e depois querer implementar à força, porque os jogadores às vezes não se adaptam a essas situações, e porque nós temos que nos adaptar ao que temos. E pronto, e temos conseguido levar água ao nosso moinho. Fizemos ali uma recuperação no início do ano muito boa, depois caímos um bocadinho, mas estamos agora a recuperar novamente. Mas é sempre complicado apanhar uma equipa com os índices de confiança em baixo, com níveis de ansiedade altíssimos. O Oliveira do Bairro é um clube com uma grandeza muito grande, passa a expressão, e é complicado ver aquele clube numa situação de possível descida, e os jogadores sentem isso, os jogadores sentem que o clube não merece, que isso provoca mais ansiedade. Num plantel com uma média de idades muito baixa, às vezes não é fácil gerir essas situações. E era mesmo essa a pergunta seguinte: o plantel é demasiado no jovem? Sentes que falta ali a experiência de um jogador mais rodado, principalmente do campeonato SABSEG? Às vezes nem é propriamente a idade, porque há jogadores com 22 e 23 anos que já têm uma experiência, que já são maduros suficientes e têm experiência de campeonato. O que acontece é que em algumas situações, no entendimento daquilo que é o jogo, há miúdos que ainda não têm essa capacidade, porque é normal que assim seja. Nós não podemos exigir que o miúdo de 18, 19, 20 anos
que nunca esteve neste campeonato principalmente, que tenha a noção do que é o campeonato e muitas vezes tenha o entendimento do jogo que é preciso, porque o jogo não se joga 90 minutos à mesma velocidade, não se joga, há coisas que é complicado. Mas eu acho que acima de tudo é controlar, o mais difícil tem sido controlar a ansiedade, controlar esses índices de ansiedade, porque para uma equipa que está na nossa situação, o sofrer um golo deixa logo a equipa de rastros, quer dizer, estes comportamentos, nem é muito tático, não é muito isso, é mais trabalhar os comportamentos enquanto equipa e irem buscar forças onde às vezes elas não existem. Tem sido o maior desafio, porque a qualidade está lá, não é falta de qualidade, mas pronto, mas quando uma equipa começa a cair numa situação complicada, parece que tudo corre mal. Uma pessoa falha uma vez, é gol do adversário. Nós quando vamos lá falhamos penaltis, a bola vai ao poste, isto provoca ansiedade. E é mais sobre isso que nós temos trabalhado e tentado levar as coisas a um bom porto. Acho que vamos conseguir, mas vai ser mesmo uma luta grande até ao fim. Já tens alguma experiência de campeonato de Sabsec? Entendes que este ano é um campeonato muito mais competitivo que tem sido nos outros anos? Ou melhor, às vezes nos outros anos já há uma ou outra equipa que já está mais ou menos encaminhada para a divisão de baixo ou para a de cima. Este ano ainda está tudo produzido e sentes que é um campeonato muito mais competitivo? Acho, por vários motivos. Eu acho que o ano passado, para já, há 3 equipas que são claramente... estão num patamar superior às outras pelo orçamento que têm, e conseguem ter plantéis muito mais ricos, e às vezes não é no 11, é o plantel todo, é o poder jogar com um 11 esta semana e jogar com outro para a semana e não se notar a diferença. Eu lembro-me perfeitamente de vocês terem cá na altura o Fernando Pereira, que subiu meritoriamente o Lamas o ano passado, e ele dizia que os orçamentos não ganhavam campeonatos, ou que não ganhavam jogos. Eu lembro-me dele ter feito esse reparo. Eu concordo que não ganham jogos, mas ganham campeonatos, porque se assim não fosse, as grandes equipas não faziam grandes investimentos. Portanto, quem faz investimentos fortes está mais perto, não quer dizer que ganhe, mas está mais perto de atingir os objetivos. E temos uma Obarense, uma Florgrade e um Espinho com orçamentos completamente estratosféricos para esta divisão, e isso nota-se na classificação. Há uma disparidade muito grande entre essas 3 equipas e as outras. É o único fosso que existe, é esse. As outras equipas, foi o que eu sempre disse ao início, há 3 equipas que vão lutar para subir e as outras vão todas lutar para não descer. Qual é para mim a grande diferença para o ano passado? É as equipas terem apetrechado melhor, terem se preparado melhor e terem começado desde o início a tentar fazer os pontos necessários para se manterem tranquilas. Enquanto o ano passado eu notei que foi o primeiro ano com 18 equipas. Nós vínhamos daquela fase dos primeiros, e depois a gente chegava-se ali a meio do campeonato e ainda havia outro campeonato em que se podia recuperar. O ano passado eu acho que as equipas relaxaram um bocadinho ao início. As coisas acabam por acontecer, e quando deram por ela, já estava um fosso criado entre as equipas do fundo da tabela e as outras. E eu acho que isso foi uma aprendizagem para todos os clubes, que nós vimos históricos a descer, como o Cesarense, como o Estarreja, o próprio Formentelos, com um investimento forte, também desceu. E eu acho que as equipas este ano prepararam-se para fazer o máximo de pontos possível e safar-se o mais rápido possível. Isso tornou o campeonato, logo desde a primeira jornada, mais competitivo. Todos os jogos foram encarados como finais, e depois a diferença entre as equipas não é grande. Não há grande disparidade entre as equipas. O Cocujens é a equipa que neste momento está em último e pode roubar pontos a qualquer equipa. Não há grande discrepância. O ano passado ainda havia um bocadinho. Este ano acho que não. Acho que o campeonato está muito forte. As 3 equipas da frente jogavam facilmente no Campeonato de Portugal, e não sei se não estavam para subir. Pronto, sim, acho que está muito mais competitivo. E depois tem uma visibilidade que nisso a AFA tem um grande mérito. É muito mais fácil atrair jogadores para este campeonato, porque a AFA TV é de facto uma ferramenta
importante para os jogadores também, para se mostrarem, têm mais visibilidade, e isso faz com que as equipas tenham mais facilidade em recrutar jogadores, e isso claramente que traz outra qualidade e outra competitividade ao campeonato. Há um bocadinho falávamos da juventude do plantel. Como é que tu olhas também para a juventude dos Falcões, principalmente no escalão de júnior? Eu sei que é uma diferença muito grande quando se fala de júnior, e há muitos treinadores que até falam de que devia de haver um escalão intermédio. Como é que tu olhas para esta perspectiva do futebol jovem? Relativamente ao Oliveira do Bairro, eu conheci o Oliveira do Bairro enquanto joguei lá, há 20 anos atrás, na extinta 2ª Divisão B, que agora é a Liga 3. O Oliveira do Bairro tinha a maior parte dos jogadores do Oliveira do Bairro ou eram formados no Oliveira do Bairro ou eram ali da zona. Eu lembro-me perfeitamente de jogar lá há 4 anos e éramos 2, 3 jogadores de fora, não eram mais. E eu acho que o Oliveira do Bairro perdeu um bocadinho essa essência e essa mística que vinha da formação. Acho que o Oliveira do Bairro, enquanto clube, devia olhar mais para a formação, apostar mais na formação. E o apostar mais na formação não é pedir ao treinador dos séniores que aposte nos miúdos, porque isso não existe. A formação tem que ser trabalhada desde a base, e tem que se fazer realmente um investimento na formação. Eu tenho um exemplo muito prático daquilo que foi feito em Cocujéis no tempo que eu lá estive, e eu acho que é o trabalho que eu ainda olho para trás e que me dá mais orgulho de o ter feito. Isto por uma razão muito simples, porque nós temos neste momento na equipa sénior do Cocujéis uma imensidão de miúdos da formação, de um projeto que nós começamos já há algum tempo. Isto não é uma coisa que aconteça de um dia para o outro. O que nós tentamos fazer na altura foi realmente acabar com essa passagem abrupta dos júniores para os séniores. Criamos a equipa de sub-23, mas de uma forma que os miúdos, tanto dos júniores como dos sub-23, tivessem, e isto em conjunto com os treinadores, jogassem no mesmo esquema tático que jogavam os séniores. Isto não só aproxima o conhecimento tático do jogador, porque se nós temos formação é para aproveitá-la para os séniores. Portanto, temos que criar condições para que isso aconteça realmente. Se o miúdo dos júniores ou dos sub-23 já tem dificuldade em passar para os séniores por causa da intensidade, às vezes nem a qualidade, a intensidade de jogo, então se jogarem num esquema tático completamente diferente, mais dificuldade ainda vai ter. Ok? Então nós uniformizamos a partir dos júniores, sub-23 e séniores jogavam todos no mesmo esquema tático. Isto facilitava, quando vinham miúdos júniores treinar connosco, quando vinham miúdos dos sub-23 treinar connosco, facilitava a integração deles, porque eles já sabiam o que é que a casa gasta. Já sabiam, não precisávamos estar a explicar que jogar neste sistema um lateral tem que fazer isto, que um médio tem que fazer aquilo, eles já estavam preparados para isso. Outra coisa que beneficia é nós podermos aproveitar miúdos que temos com idade inferior a sub-23, a 23 anos, poderem rodar também na equipa de sub-23. E isto fez com que houvesse um crescimento muito grande no Cocujéis na altura, a nível da formação. Nós jogamos o SABSEG com imensos miúdos da formação nessa altura, e hoje o Cocujéis tem 12, 13 jogadores da formação no plantel sénior, numa equipa que subiu o ano passado da primeira distrital. Eu acho que faz todo sentido, os sub-23. Acho que um jogador, quando tem qualidade, tem e acabou. Eu tenho um exemplo, por exemplo, do João Ferreira, que já é um titular, ou pelo menos faz grande parte dos jogos no Oliveira do Bairro, desde que nós lá chegamos, desde o primeiro ano, ainda com idade de júnior. Portanto, há jogadores que aos 17 anos já têm uma maturidade acima da média. Há outros que só atingem essa maturidade aos 20, aos 21, aos 22. E não quer dizer que não venham a ser melhores jogadores do que este de 17, por exemplo. E os clubes não devem perder esses jogadores, devem continuar a acompanhá-los, mantê-los no clube,
porque depois essa mística que vem tanto se fala dessa mística, o Oliveira de Barro sempre foi um clube que teve essa mística, ela vem da formação, ela não vem dos jogadores de fora, e eu acho que é um ponto que deve ser mais trabalhado ali, e eu acho que a direção tem essa consciência, acho que a direção está a fazer tudo para que a formação seja melhor, para depois quando chegar ao patamar sénior seja mais fácil ao treinador apostar nos jogadores. E o próprio jogador também se sente mais à vontade. E o próprio jogador ter uma à vontade maior, uma outra preparação que não tem até agora. E acho que deve ser esse o caminho. Não só do Oliveira de Barro, eu falo do Oliveira de Barro porque é onde eu estou neste momento, mas já no Passos Brandão tentamos fazer isso. Até porque eles começaram com a equipa de júniores outra vez, apetrecharam-se bem na altura, nós tínhamos muitos miúdos a fazer connosco, fizemos connosco a pré-época e treinavam connosco, e havia ali uma ligação muito grande entre mim e o Rafa, que também é um treinador excelente, que eles foram buscar na altura para os júniores, e eu acho que esse deve ser o caminho, porque cada vez mais nós vemos os clubes a não apostar na formação, a apostar em jogadores estrangeiros, o que eu acho que nesta divisão faz algum sentido, mas não no exagero que se está a fazer agora, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter o reflexo disto, porque se nós não apostarmos naquilo que é realmente a nossa formação, mais vale não ter, se calhar. A tirar dinheiro fora, não é? Não é só o atirar dinheiro fora, é nós estarmos a olhar para, nós estarmos a gastar dinheiro. Um clube gasta dinheiro na formação, um clube contrata treinadores para a formação, mas qual é o objetivo da formação? O objetivo da formação deve ser apetrechar depois a equipa sénior, e o caminho tem que ser feito desde a base, porque se isso não acontecer, os clubes começam a perder a identidade, e eu acho que isso é mau. Eu acho que ter jogadores estrangeiros não há problema nenhum, acho que então se tiverem qualidade ainda melhor. Eu acho que se está a entrar numa situação de não olhar para aquilo que é a formação, e acho que isso não é o caminho certo, na minha opinião, ok? E acho que aí a associação também devia criar condições para que, por exemplo, as equipas sub-23 não tivessem os custos que têm neste momento. Ser mais fácil a um clube ter uma equipa de sub-23, não ter tantos custos com o jogo, com inscrições, ter ali alguma benesse que permitisse que os clubes realmente apostassem mais na formação, e acho que o sub-23 é importantíssimo para isso. Vamos, continuando a falar do Oliveira de Bairro, para quem não conhece, se calhar muita gente não sabe, mas o Municipal de Oliveira de Bairro é um estádio com algumas condições. Sentes que tens as condições ideais para se fazer um bom trabalho? Normalmente os treinadores nunca estão contentes com o que têm, não é? Mas sentes que tens ali tudo o que precisas para fazer um bom trabalho? A nível de condições estruturais, acho que não nos falta nada. Aliás, o estádio onde eu treino agora é o mesmo que eu joguei há 20 anos, portanto, e as condições estão lá na mesma. A direção não deixa que nos falte nada. Acho que para este nível, acho que temos as condições mais do que suficientes para fazer um bom trabalho. O relvado é excelente, o campo tem as dimensões máximas, portanto temos tudo o que precisamos. Temos o sintético em cima que nos serve de apoio, ainda temos um outro sintético de 7 ao lado que também quando está mau tempo também nos ajuda. A parte de trás das balizas é muito grande, também dá para treinar nessa parte. Portanto, não tenho nada que apontar. Acho que o Oliveira de Barro perde, porque eu conheci o Oliveira de Barro no Velhinho, no São Sebastião, porque acompanhei meu pai que também jogou lá, ainda era pelado na altura, e o ambiente era diferente, era mais fervoroso, mais perto, o público mais perto. Eu acho que o Oliveira de Barro perdeu um bocadinho aí, porque o Municipal tem a pista à volta, a bancada fica longe do relvado, não há aquele ambiente mais próximo. O jogador não sente o adepto, não há aquela força extra que devia haver. E eu lembro-me do Velhinho São Sebastião na altura do meu pai, e aquilo era um caso de Bico, lá jogar. Era complicado. E eu acho que se perdeu um bocadinho aí nessa passagem para o Municipal. De qualquer maneira, tem que se criar outras situações
que possam puxar mais o público, porque eu acho que também o Oliveira de Barro se afastou um bocadinho o clube afastou-se um bocadinho do adepto. Não sei se terá influência essa mudança do estádio, mas devia de haver mais proximidade, ter mais gente no estádio. E pronto, acho que agora a nível de condições para nós trabalharmos não tenho nada que dizer, e esta direção tem sido inexcedível naquilo que nós pedimos, ou que nós também não somos muito exigentes, mas tem sido impecáveis e não nos tem faltado nada. Estávamos a falar de adeptos muito bem. Sentiste que a recepção do José Carlos, a volta ao José Carlos, foi algo que os adeptos gostaram? Tens sentido apoio, apesar de ser distante, não é? Mas tens sentido o adepto, o Falcão, a voltar à casa? É assim, isso para mim não é muito difícil. Eu felizmente, durante a minha carreira de jogador, acho que deixei sempre uma boa imagem por onde passei. Como jogador, nos sítios melhor do que outros, porque os anos não são todos iguais, mas como homem acho que deixei sempre uma boa imagem por onde passei. Em Oliveira de Barro eu sinto-me em casa, porque há 3 clubes que são para mim importantíssimos naquilo que foi a minha carreira. É o Arreifana, porque o Arreifanense foi onde eu fiz a minha formação, foi onde eu me estreiei como sénior na Liga 3, na altura era a segunda B também. Ainda fiz 2-3 anos ainda como júnior e o primeiro sénior no Arreifanense, e é um clube ao qual eu vou estar sempre grato, porque foi quem me formou como jogador e como homem. Depois o Oliveira de Bairro, porque foi onde eu realmente senti o que era o futebol, onde eu realmente aprendi, onde eu me formei claramente como jogador, porque apanhei equipas. Nesses 4 anos de Oliveira de Barro apanhei jogadores fantásticos, Carlos Miguel, Tom Miguel, Gia, jogadores com uma experiência que me ensinaram muito. Apanhei treinadores fantásticos, Rui França, João Pedro Maris, foram treinadores que realmente me marcaram muito, e onde eu aprendi e onde eu me formei como jogador. E depois o Cocujães, porque foi o final da minha carreira, um clube que eu aprendi a gostar muito e que me deu a oportunidade não só de terminar a carreira, de subir divisão e de começar a minha carreira de treinador. Em Oliveira de Bairro eu sinto-me um filho da terra, honestamente. Tenho muita gente que eu gosto, tenho muita gente que eu sei que também gosta de mim, e sinto-me em casa. Oliveira de Bairro, para mim Oliveira de Bairro só tem o problema de ser longe, ok? Porque é difícil dizer, mas é o meu clube. O Oliveira de Barro é o meu clube. Eu sou sanjoanense, nascido e criado em São João, mas nunca fui, isto eu nunca escondi de ninguém, eu nunca fui um sanjoanense de clube, nunca fui um sanjoanense, por muitos motivos. Eu joguei lá um ano e foi um clube ao qual eu estou agradecido, porque foi onde eu dei o salto também para o Boa Vista, foi depois dessa época na Sanjonense, mas eu não sou um sanjonense. O clube sanjonense a mim não me diz nada, como diz o Oliveira de Barro, o Arreifanense, o Cocujães. Portanto, eu ali sinto-me em casa, porque sei que sou acarinhado, sei que as pessoas gostam de mim, gostam do meu trabalho, têm a imagem do que eu fui também lá como jogador, e acho que só é pena ser longe, porque é onde eu me sinto realmente bem, onde me sinto em casa, porque as pessoas também me fazem sentir assim. Zé Carlos, estamos quase a terminar, mas não há como fugir às questões que faltam poucos jogos, e como é que olhas para estes 4 jogos, além da ansiedade natural de todos, imagino, e não é só do Oliveira de Bairro, vai ser muitas equipas muito ansiosas, como é que olhas para estas últimas 4 jornadas? Olha, nós temos já este fim de semana um jogo complicadíssimo na Florgrade. É a equipa que só perdeu pontos com o Espinho e com o Obarense, ganhou os outros jogos todos já com as outras equipas todas de baixo. Eu este ano já ganhei ao Obarense, já ganhei ao Espinho, falta-me ganhar a Florgrade, pode ser que seja desta, mas é complicadíssimo, é um jogo difícil. A Florgrade tem uma equipa fortíssima, tem que ganhar, porque quer manter as aspirações de subir, está em primeiro. É neste momento para mim a melhor equipa do campeonato. Vai ser complicadíssimo, mas vamos tentar fazer o nosso jogo e tentar tirar pontos à Florgrade e ganhar pontos para nós.
Depois temos um adversário direto que é o Canedo em casa, que temos obrigatoriamente de ganhar esse jogo. Depois temos uma deslocação ao Relâmpago que é sempre complicadíssimo, porque lá está, é daquelas situações. O que nós não temos lá em baixo de aproximação de público, aqui em cima existe muito, e o Relâmpago é um clube desses em que a bancada também a bancada em cima, pronto, os adeptos mais fervorosos daqui do norte, nota-se muito, apesar da distância não ser muita, esse fator cultural nota-se muito. E depois acabamos em casa com o Espinho, que é o que é, não é? Também fomos ganhar a Espinho na primeira volta, mas é sempre um jogo complicadíssimo. Eu acho que vai ser uma luta grande. Nós temos neste momento o Restelo, não podemos tirar da equação, porque tem recuperado, ganhou agora 2 jogos seguidos e está na luta, está com menos um jogo, está com 23 pontos. Menos um jogo que é com o Canedo, que tem 26, que ainda não se sabe muito bem o que é que vai acontecer. Nós estamos com 29, temos o Abanca acima de nós com 31, Pampilhosa e Vista Alegre com 32, que também estão ali na luta, e nós ainda esperamos alcançar algum. Temos que fazer o nosso trabalho, não olhar para os outros, tentar fazer o máximo de pontos possível. Acho que obrigatoriamente 2 vitórias vamos ter que fazer, obrigatoriamente, e não sei se vai chegar. Portanto, mas 2 vitórias e fazer 35 pontos pode nos deixar numa posição de nos chafarmos. Essas 2 vitórias são inegociáveis e temos que as fazer. Se conseguimos fazer pontos com a Florida ou com o Espinho também era ótimo. Vamos ver o que é que vai dar, mas vai ser complicadíssimo. E depois há uma coisa que a mim me preocupa também, por experiência deste campeonato e de coisas que nós também vamos vendo, mas muita gente não quer ver, que são, este campeonato também se joga em muitas alturas fora do relevado. E nós já sofremos um bocadinho isso na pele este ano. Eu penso sempre que são dias maus de quem tem que decidir. Não vou empurrar isso para outras coisas, mas o que é facto é que há jogos de bastidores que não deviam existir, e toda a gente sabe que eles existem. Que haja coragem para pôr isso em cima da mesa, para tornar o campeonato não só competitivo, mas mais sério também. E isso é um apelo que eu faço a toda a gente que faz parte do campeonato, a toda a gente que pode ter mão pesada nessas situações, a termos um campeonato mais sério, porque acho que também é importante que isso aconteça, porque temos um campeonato competitivo com uma visibilidade tremenda, mas depois também no que diz respeito aquilo que são os bastidores do futebol, que não deviam existir, também acho que devia ser um campeonato mais forte nesse aspecto. E às vezes não é. E às vezes não é. E isso às vezes preocupa-nos, porque quem está na posição em que nós estamos olha a tudo, não é? Claro. Uma coisa é nós estarmos em quinto ou em sexto e as coisas até correrem mal a quem decide, e pronto, foi um jogo mau. Quando todos os pontos contam, isso faz diferença. E eu espero que até ao final do campeonato todos os intervenientes e quando digo todos, digo associação, jogadores, treinadores, direções, arbitragem, que sejam todos sérios até ao final do campeonato. É o que eu não quero que me deem nada, também não quero que me tirem nada. E acho que isso deve ser um caminho que também se deve ser percorrido, porque acho que se banalizou algumas situações, acho que se tornou muito normal determinadas situações que não deviam ser. E pronto, e para quem está na posição em que nós estamos, nota mais isso, e o que eu quero é que toda a gente seja o mais sério possível nesta reta final do campeonato. Depois deste apelo muito sério, até te vou pedir outro apelo, mas já fico meio coisa, que é um apelo aos adeptos do Oliveira do Bairro. Esteja agora os microfones para fazer aquele apelo que tanto é preciso, não é? Aos adeptos do Oliveira do Bairro é pedir-lhes que estejam do lado dos jogadores. Às vezes quando se vive estes momentos de ansiedade, as coisas não saem como nós pretendemos, aos jogadores principalmente. Eu não quero que apoiem o treinador, eu quero que apoiem os jogadores, porque são eles que vão decidir isto, não vai ser o treinador. O treinador está ali
para tentar encaminhá-los para aquilo que acha melhor, mas quem vai lutar, quem vai sofrer, quem se vai desgastar, quem se vai lesionar, quem vai ter que dar a volta à situação e quem vai safar o Oliveira de Barros são os jogadores, e são estes que nós temos. E o que eu peço aos adeptos de Oliveira de Barros é que realmente os apoiem, não quando as coisas correm bem, porque isso é muito fácil, mas quando as coisas não estão a correr tão bem. Eu sei que eu joguei futebol há muitos anos e às vezes o apoio dos adeptos dá alguma força extra para as coisas andarem, e o que eu peço é que eles os apoiem, que estejam do lado deles quando as coisas correm mal, porque é aí que eles precisam de um carinho, de um incentivo. Chamem nomes ao treinador à vontade, o treinador aguenta bem quando for preciso, culpem o treinador, porque o treinador está ali para isso, mas os jogadores apoiem, porque eles são os verdadeiros, e é isto que o futebol deve ter também, que é, nós olhamos mais para aquilo que são os jogadores, para olhar, e deixamos de lado o resto, deixamos de lado aquilo que são os árbitros, que são os treinadores, que os treinadores sem os jogadores não são nada, ok? Portanto, o que eu quero é que estejam todos unidos, que os adeptos estejam em uníssono com a equipa, e que todos juntos consigamos levar este barco a bom porto, e sem o apoio deles torna-se mais complicado. Ok, Zé Carlos, muito obrigado pela tua presença cá. Tudo de bom, que corra tudo bem nestas últimas jornadas. Já sabe, lá em casa façam um like, subscrevam as nossas redes sociais. Até uma próxima.